Olá, pessoal! Não, eu não errei o título e não confundi os personagens. Nós conhecemos lá do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego jogados na fornalha de fogo ardente, né? Por não terem se prostrado à estátua de Nabucodonosor. Mas eu vou ler uma história para vocês que não está relatada no livro de Gênesis sobre Abraão, mas está relatada no livro de Jazar. O livro de Jazar, ele é citado 2 vezes na Bíblia. E apesar da tradução que nós temos hoje ter alguns erros, não ser uma boa tradução, dá pra gente absorver um pouco das histórias e que são muito interessantes e que fazem todo sentido, se encaixam perfeitamente as histórias dos primeiros livros, desde Gênesis até Juízes, né? O livro de Jazar, por curiosidade, ele é citado na Bíblia em Josué 10, versículo 13, e 2 Samuel 1, versículo 18. Eu vou ler para vocês a partir do capítulo 11 do livro de Jazar, uma história em que no fim vocês vão ver que Abraão teve essa experiência de ser jogado na fornalha de fogo ardente. Mas eu primeiro vou contar o que aconteceu antes e como que foi que ele acabou tendo essa experiência, tá? O fim da história, vocês fiquem até o final do vídeo e eu vou somente ler, ok? Para vocês a história, então acompanha comigo, que é muito interessante, muito legal. E eu queria compartilhar com vocês essa história. Capítulo 11 do livro de Jazar. O reinado mau de Nimrod, o retorno de Abraão e a idolatria de Tera. E Nimrod, filho de Cuxi, estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou. E lhes deu nome segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Babel, dizendo, porquanto o Senhor lá confundiu a língua toda da terra. E o nome da segunda cidade chamou Ereque, porque de lá Deus os tinha dispersado. E a terceira chamou Eshed, dizendo que houve uma grande batalha neste lugar. E a quarta ele chamou Calná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá. E eles envergonharam o Senhor, eles se rebelaram e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, colocou nelas o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Babel. E ali ele renovou seu reinado sobre o resto dos seus súditos e reinou de forma segura, e os seus súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome Amrafel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E apesar disso, Nimrod não se voltou para o Senhor. E ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior do que o seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem. Por isso se diz, dos ímpios sairá maldade.
Naquele tempo, não havia guerra entre as famílias dos filhos de Am, que habitavam nas cidades. E Quedorlaomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Cã, e ele lutou com elas e subjugou-os, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. E eles o serviram 12 anos, e deram-lhe um imposto anual. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serugue, no ano 49º da vida de Abrão, filho de Tera. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Tera, Abrão saiu da casa de Noé e foi à casa de seu pai. Bom, eu já li aqui no canal a história do nascimento de Abraão e como, quando ele nasceu, Nimrod tentou matá-lo. Mas Tera tinha que entregar o seu filho para Nimrod. E se, como Tera não queria entregar o seu filho, ele entregou um filho de uma escrava no lugar do seu filho. E Nimrod matou o menino. E Tera escondeu Abraão numa caverna com a sua mãe. E depois dos 10 anos ali na caverna, ele foi morar com Noé e Sete. Então, Abrão passou a sua vida com Noé. Ou seja, Abrão não estava na casa do seu pai, de repente cresceu no meio da idolatria, e aí, de repente, uma voz falou com ele, que Deus falou com ele, de repente ele obedeceu para sair de sua terra. Na verdade, ele conheceu o Senhor. Ele conheceu o Senhor através de Noé e de Sete. Então, quando Abraão tinha 50 anos, ele voltou à casa do seu pai. Então, aqui nós estamos vendo Abraão voltando para a casa do seu pai. Abrão, né? Porque ainda Deus não tinha mudado o nome dele. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Tera, Abrão saiu da casa de Noé e foi à casa de seu pai. E Abrão conheceu o Senhor e andou em seus caminhos e instruções, e o Senhor, seu Deus, estava com ele. Tera, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo. E a raiva de Abraão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse a Abrão: como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai. Assim, o Senhor que me criou a mim, faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. Ele jurou para si mesmo que ele quebraria aquelas estátuas todas. E Abrão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abrão foi da câmara para o átrio exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele, e Abrão veio e sentou-se diante dele. E Abrão perguntou a seu pai, dizendo: pai, diga-me onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra? E quem te criou e a mim? Tera respondeu ao seu filho Abrão e disse: eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abrão disse a seu pai: meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Tera, Abrão, a câmara do átrio interior,
E Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e de pedra, 12 grandes imagens e outros menor do que elas, sem número. Ou seja, eu falei que tinha erros, né, nessa tradução do livro de Jazar. Às vezes eu tenho que ler e corrigir o que está escrito errado. 12 grandes imagens e outras menor do que elas, sem número. Tera disse ao seu filho: eis que estes são os que nos fizeram, e todas as coisas, e toda a terra, e que me criaram a mim e a ti e toda a humanidade. Tera inclinou-se aos seus deuses, e então apartou-se deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abrão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe, e sentou-se diante dela, e ele disse à sua mãe: eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses do meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa assim tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez. Ela trouxe um cabrito e fez um guisado com sua carne saborosa e trouxe ele a Abrão. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-a diante dos deuses do seu pai. E ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer. E seu pai Tera não sabia disso. E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento. E nenhum deles pode estender a mão para comer. E Abrão zombava deles e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles. Ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa, fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abrão falou à sua mãe sobre isto, e a sua mãe se levantou, foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava. E ela o deu ao seu filho Abrão. E Tera, seu pai, não sabia disso. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer. E colocou-a diante deles, e Abrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Abrão viu que eles não tinham voz ou mãos para que as estendessem para a carne e as comessem. E à noite desse mesmo dia, em casa, Abrão foi revestido com o Espírito Santo. E ele gritou e disse: ai, meu pai, e esta geração perversa, cujos corações
são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, e não podem nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que tem boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles a sua confiança. E quando Abrão viu todas essas coisas, encheu-se em ira contra o seu pai. E ele apressou-se e pegou um machado na mão e entrou na câmara dos deuses. E ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles. E ele saiu. E Tera, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado. Por isso entrou na casa Tera para saber o que se tratava. E Tera, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Abrão ao sair. E Tera entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado. E a carne saborosa que Abrão, seu filho, tinha feito, ainda estava diante deles. Quando Tera viu isso, ficou irado, e ele se apressou e dirigiu-se para a sala a encontrar Abrão. E ele encontrou Abrão, seu filho, ainda sentado em casa, e disse: O que é que tu fizestes aos meus deuses? E Abrão respondeu e disse: Não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer, antes do grande ter estendido a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e sua raiva se acendeu violentamente contra eles, e ele foi e tomou o machado que estava na casa, e chegou-se a eles e quebrou todos eles. E eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. E Tera se acendeu de raiva contra o seu filho Abrão, quando ele falou isso. E Tera disse a Abrão, seu filho, em sua ira: Que é este conto que tu dizes? Falas mentiras para mim? Existe nesses deuses espírito, alma ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra? E não fui eu mesmo quem os fez? E como podes tu falar estas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois disseste que eles o feriu. E Abrão respondeu ao seu pai e disse-lhe: E como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos? Ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos? E por que deves tu servir madeira e pedra?
que pode falar, que não pode falar, nem ouvir? E agora certamente não é bom para ti, nem para os filhos dos homens que estão contigo fazerem estas coisas. Você é tão bobo e tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira? E esquecer-se do Senhor Deus que fez o céu e a terra e que nos criou na terra, e assim trazer um grande mal às vossas almas desta matéria, servindo a pedra e madeira. Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria? De forma que o Senhor Deus do universo trouxe as águas do dilúvio sobre estes e os destruiu sobre toda a terra? E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra que não podem ouvir ou falar, ou livrá-lo da opressão e assim atrair a ira de Deus do universo em cima de você? Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso e não traga o mal sobre a sua alma e as almas de tua casa. E Abraão saiu da presença dele e tomou o machado do ídolo do seu pai, com o qual Abrão partiu aquele Deus, aquele último Deus grande, e fugiu. Ele quebrou o último Deus grande e fugiu. Tera, vendo tudo que Abrão tinha feito, apressou-se a ir de sua casa, e ele foi ter com quem? Com o rei. E ele veio diante de Nimrod, e estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei. E o rei disse: que queres que eu te faça? E ele disse: peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás, me nasceu uma criança. E assim ele fez com os meus deuses. E, portanto, assim ele tem falado, ele conta a história para Nimrod. E agora, meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos de seu mal. Meu Deus. E o rei enviou 3 homens de seus servos e foram e trouxeram Abrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele, e Tera estava também diante deles. E o rei disse a Abrão: que é isto que fizeste a teu pai e aos seus deuses? E Abrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai. E ele disse: o Deus grande que estava com eles na casa fez-lhe o que tens ouvido. E o rei diante de Abrão e o rei disse a Abrão: se tivessem poder de falar e comer e fazer como tu disseste. E Abrão respondeu ao rei: e se não há poder neles, por que tu os serves e fazes com que os homens errem nas tuas loucuras? Imagina tu, olha, ele está falando para Nimrod, tu, que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa, pequena ou grande, para que tu deves honrá-los? E por que não honras tu ao Deus de todo o universo que te criou, e nas mãos há poder para matar e para dar a vida?
Ai de ti, ó rei, que te tornas um simples tolo e ignorante para sempre. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizestes isso, mas tens enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo que seguiram o teu proceder. Não sabes tu, nem ouviste que este mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados? E o Deus eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos. E também destruiu toda a terra em sua conta. E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante esse trabalho, a fim de trazer a ira do Senhor, Deus do universo, e para trazer o mal sobre ti e toda a terra? Agora, pois, arrepende-te deste mal que fizeste e serve ao Deus do universo, pois a tua alma está em suas mãos, então tudo irá bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade dos teus caminhos e para servir o Deus eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias. Tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos. E quando Abrão parou de falar perante o rei e os príncipes, Abrão levantou os seus olhos para os céus e ele disse: o Senhor vê todos os ímpios e ele irá julgá-los. Capítulo 12. Abrão é preso e condenado à morte. O rei ouviu as palavras de Abrão e ordenou que fosse colocado em prisão. E Abraão ficou 10 dias na prisão. E no final daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governantes de diferentes províncias e aos sábios que viessem diante dele e sentaram-se diante dele, e Abrão ainda estava confinado na prisão. E o rei disse aos príncipes e sábios: vocês já ouviram falar o que Abrão, filho de Tera, fez ao seu pai? Assim e assim ele fez para ele. E eu pedi a ele para ser trazido diante de mim. E assim ele falou. Ele não temeu em seu coração, nem ele temeu na minha presença. E eis que agora ele está confinado na prisão. E portanto decidamos o julgamento que é devido a este homem, que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. E eles todos responderam ao rei: o homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez, e por ter desprezado a nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei nesta matéria. Se agradar ao rei fazer isso, que ele ordene seus servos, acenda-se um fogo dia e noite no teu forno de tijolos. E depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim fez. E ele ordenou aos seus servos que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei,
que está em Casdim. E o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, e todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. E todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram em cima dos telhados e torres para ver o que seria feito com Abrão. E todos eles ficaram juntos a uma distância, e não faltava um homem ali que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. E entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão. E eles gritaram para o rei, dizendo: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido o filho em cujo... Disseram: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido o filho em cujo nascimento e grande estrela engoliu as 4 estrelas que declaramos ao rei há 50 anos atrás. Lembram que eu contei? Quando Abraão nasceu, sobre a casa de Tera apareceram 4 estrelas. E uma grande estrela que engoliu as outras 4 estrelas. E os astrólogos daquela época entenderam aquele sinal no céu e disseram: pelos nossos estudos, isso significa que nesta casa hoje nasceu um que será pai de nações. E por isso que Nimrod quis matar Abraão. Chamou Tera e falou: nasceu um bebezinho na tua casa, né? Traz ele para mim que eu vou matar. Tera, no fim das contas, trouxe um filho de uma escrava. Nimrod matou o bebê e Abraão foi escondido. Então agora que Abraão está ali, diante deles, preso, e aí os sábios disseram: opa, esse aí com certeza é aquele que nasceu há 50 anos atrás e que nós vimos aquele sinal da estrela. E seu pai também transgrediu os teus comandos, disseram eles, e zombou de ti ao trazer-te outra criança que tu matares. Que tu matares, está escrito assim. Eu falei que está cheio de erros. Matastes, né? No caso. Meu Deus, mas tá bom. Que tu matastes. E o rei, ouvindo as suas palavras, ficou muito irado e mandou que Tera fosse levado até ele. Agora sobrou pro Tera. E o rei disse: Tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora diz-me a verdade. Como fizeste a coisa? E se tu falares a verdade, serás absolvido. E vendo que a raiva do rei era grande, Tera disse ao rei: Meu senhor e rei, tu ouviste a verdade. E o que os sábios têm falado é certo. E o rei disse: Como pudeste fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens, e me dar um filho que não fizeste e recebeste valor por ele? Ele recebeu uma riqueza por isso. E Tera respondeu ao rei: Porque meus sentimentos por meu filho falaram mais alto neste momento, nesse tempo, né?
E eu levei um filho de minha serva, e eu o trouxe para o rei. E o rei perguntou: E quem te aconselhou nisto? Dize-me, não escondas alguma coisa de mim, e não morrerás. E Tera estava muito apavorado na presença do rei e disse ao rei: Foi Arã. Gente, que filho da mãe esse Tera. Ele deu a culpa no outro filho, no Arã. Foi Arã, o meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em qualquer coisa. Ou seja, Tera estava mentindo para se livrar, para livrar a pele da mão do rei. Ele, além de entregar Abrão, que era um filho seu, na mão do rei, ele estava entregando agora o outro filho que não tinha nada a ver com a história, só para livrar sua pele. Gente, onde já se viu? Esse Tera, gente, isso é absurdo. É absurdo. Ele já está entregando o Abrão, mas aí a gente entende que é porque ele, por causa da idolatria dele, a idolatria dele fala mais alto do que o próprio amor pelo filho. Mas agora não era nem a idolatria aos deuses ali ou a Nimrod. Era assim mesmo. Ele dá a culpa no outro filho. Foi Arã, meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Tera disse isso ao rei, a fim de delivrar a sua alma do rei, porque temia muito. E disse o rei a Tera: Arã, teu filho que te aconselhou, morrerá pelo fogo com Abrão, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arã, naquele momento, sentiu-se inclinado a seguir Abrão. Mas ele nada declarava abertamente. Pois Arã dizia em seu coração: Eis que agora o rei se aborreceu com Abrão por causa destas coisas. Abrão fez, mas se tudo, essas coisas que Abrão fez, mas se tudo vier a passar, caso Abrão venha prevalecer sobre o rei, eu vou segui-lo. Mas se o rei prevalecer, irei atrás do rei. Tipo assim, eu vou ficar do lado, depois que acabar essa história toda, eu vou ficar do lado de quem ganhar. Tera tinha dito ao rei acerca de Arã, seu filho. O rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abrão. E trouxeram os dois, Abrão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo. E todos os habitantes da terra e servos do rei, os príncipes de todas as mulheres e suas parentelas estavam lá, de pé naquele dia junto deles. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão. Eles tiraram todas as suas roupas, exceto suas roupas menores que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho. E os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele. E o Senhor o livrou, Abrão, do fogo, e ele não foi queimado. Mas
as cordas com que o amarraram foram queimadas. E Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Arã, porém, morreu quando o lançaram no fogo, e ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor. E aqueles homens que os lançaram no fogo foram consumidos pela chama do fogo, que se espalhou sobre eles, queimando-os, e 12 dos seus homens morreram. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites. E todos os servos do rei o viram andando no fogo, e eles vieram e falaram ao rei, dizendo: Eis que vimos Abraão andando no meio do fogo. E até mesmo a menor das suas roupas que estão sobre ele não são queimadas, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou, e ele não queria acreditar neles. Assim, ele enviou outros príncipes fiéis para ver essa matéria, e foram e viram e disseram ao rei. E o rei levantou-se para ir vê-lo. E ele viu Abrão andando para lá e para cá no meio do fogo. E ele viu o corpo de Arã queimado. E o rei se espantou muito. E o rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo. E os seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora, mas não podiam, pois o fogo, a chama, o cercava e aumentava em direção deles dentro da fornalha. E os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu, dizendo: Apressem-te a trazer Abrão para fora do fogo, para que não morram. Para que não morram, eu acho que ele, aqui está escrito morram, mas eu acho que ele quis dizer morra Abrão. Eu não sei. E os servos do rei novamente se aproximaram para trazer Abrão para fora. E as chamas chegaram em cima deles e queimaram os seus rostos, de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que os seus servos não se podiam aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou Abrão. Ó, servo do Deus que está no céu! Sai do meio do fogo e fica diante de mim. E Abrão ouviu a voz do rei e saiu do fogo e veio e se pôs diante do rei. E quando Abrão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abrão vindo ante o rei, com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual ele estava preso fora queimado. E o rei disse a Abrão: Como é que tu não foste queimado no fogo? E Abrão disse ao rei: O Deus do céu e da terra em que confio e que tem todo o poder, ele livrou-me do fogo em que tu me lançastes. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzido a cinzas e procurando pelo seu corpo, eles não o acharam. E Arã tinha 82 anos de idade quando morreu no fogo de Casdim. E o rei, os príncipes e habitantes da terra, vendo que Abrão fora salvo do fogo, eles se prostraram a Abrão. Como é que é? O rei, os príncipes e os habitantes da terra
vendo que Abrão fora salvo do fogo, se prostraram a Abrão. E Abrão disse-lhes: não se curvem a mim, mas curvem-se para o Deus do mundo que fez vocês, e sirvam-no, e andem em seus caminhos, pois foi ele quem me livrou deste fogo. E foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e forma o homem no ventre da sua mãe, e o traz ao mundo. E é ele quem vai livrar de toda a dor aqueles que nele confiam. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abrão fora salvo do fogo e que Arã fora queimado. E o rei deu a Abrão muitos presentes, e ele deu-lhe 2 dos seus melhores servos da casa do rei. O nome de um era Oni, e o nome do outro Eliezer. Interessante. E todos os reis, príncipes e servos do rei deram a Abrão muitos presentes de prata, ouro e pérolas ao rei. E o rei e seus príncipes o mandaram embora, e ele foi em paz. E Abrão saiu da presença do rei em paz. E muitos dos servos do rei seguiram ele. E cerca de 300 homens se juntaram a ele. E Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abrão serviu ao Senhor seu Deus todos os dias da sua vida, e ele andou retamente nos seus caminhos. E daquele dia em diante, Abrão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. E naquele tempo, Naor e Abrão tomaram para si esposas, filhas do seu irmão Arã, que morreu queimado. Quem eram elas? Filhas de Arã. A mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abrão era Sarai. Sarai e Milca eram irmãs, filhas de Arã, que morreu no fogo. Então, Sarai era sobrinha de Abrão. E Sarai, mulher de Abrão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. Bom, e eu vou parar por aqui. Tem mais histórias muito legais, muito interessantes, mas eu vou deixar aqui para vocês ficarem curiosos para ler esse livro que é realmente muito interessante. Tem histórias aqui fantásticas. Eu não terminei de ler ainda, eu ainda estou no começo dele. E eu quis compartilhar essa cena porque eu fiquei muito impactada com ela, né? Porque nós vemos como tantas coisas se repetem com os servos de Deus em várias ocasiões, né? Tantas histórias. E essa se repetiu lá no livro de Daniel. Então o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, livrou também Abrão, né, do fogo. E olha só, 3 dias e 3 noites caminhando no fogo. Isso é realmente impressionante, né? Mas o Senhor, ele pode fazer todas as coisas, ele pode tudo. E quando nós vemos toda essa perseguição, toda essa coisa que a gente tem que enfrentar, a gente lembra que o Senhor, ele pode livrar das mãos dos reis maus. Ele pode nos livrar. Só ele pode, né? Então nós continuamos firmes e fiéis ao Senhor. E não devemos ter medo de responder a razão da nossa fé quando nos perguntarem, né, diante dos tribunais, em qualquer lugar. Isso é para encorajar a cada um de nós. Não vamos temer, vamos enfrentar. Nesses últimos dias a gente enfrenta anticristos como era Nimrod. Então a gente tem que estar pronto e
e confiar que o mesmo Deus que livrou Abrão, ele pode nos livrar também. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.